Pode sentar. Boa noite a todos. Paz do Senhor, amém? Amém, gente? Tá frio? Eu estou suando aqui. Misericórdia. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus possa te enriquecer, te abençoar de tal forma. Amém? Em nome de Jesus, nós louvamos a Deus por mais um dia de estarmos na casa do Senhor. Já chamou aí, pastora Raquel? Já? A pastora Raquel já está na igreja, está recuperando da cirurgia. Ela fez um enxerto de osso bucal frontal. Não sei como é que ela está aguentando aí, mas amém, é guerreira, né? Tudo bem com vocês? Na paz, irmãos? Tudo bem, tá bom. Nós estamos participando de uma campanha de quarta-feira, campanha de oração. E é muito importante você estar participando. Irmãos, ontem foi sábado, né? E na sexta-feira à noite, eu não sei, alguém passou algum tipo de luta assim? Vou dar um exemplo para vocês. Tipo de uma opressão, tipo de um. Sabe quando você está prestes a desmaiar, você começa a suar frio, daquela coisa assim? Alguém passou isso ontem? Ontem. Na cidade de São Bernardo do Campo, onde eu moro, houve uma convenção para 6.000 bruxos. E eles estão demarcando todos os bairros de São Paulo. E ontem, irmãos, foi assim, uma coisa louca do que aconteceu comigo durante o dia. Assim, o diabo personificando nas pessoas, assim, uma coisa maluca. Eu estava trabalhando no ABC, aí depois fiz uma viagem bem longa, mas havia uma opressão assim. Então deixa eu dar um toque aqui. Você é crente, não é? E quando você arruma desculpa para não vir na igreja para orar, os bruxos estão se organizando, a bruxaria, a feitiçaria, para fortalecer, porque eles sabem que quando a igreja ora, a força deles diminui. Então nós precisamos nos organizar. De que maneira? Orando. E o fulano é usado. Não, nós não vamos atingir a pessoa que é usada. Nós vamos atingir a força que usa pessoas. A minha contenda, a minha guerra não é com A, com B, com C, com D. A minha guerra é contra o inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo usa os fracos, os invejosos, os fofoqueiros, as pessoas que andam nas obras da carne. Mas nós que estamos na luz, como Cristo está, o sangue de Jesus está sobre nós. Amém, irmãos? Então, escuta o que eu estou falando. Quarta-feira a gente começa o nosso culto, a gente está fazendo a campanha do Salmo 91. E nós temos orado por cada um de vocês. Eu, particularmente, tenho orado. Tenho clamado ao Senhor. E cada quarta-feira que eu venho, eu oro. As revelações da noite, os sonhos proféticos que Deus vai me dando sobre lugares, sobre a igreja, sobre as pessoas, são coisas profundas que a gente vai, com o tempo, tratando as histórias. Então, vem estar conosco. Quarta-feira é um lugar para você estar aqui como é que eu falo? Reabastecendo, né? Igual o carro elétrico. Agora tem muito carro elétrico. Então, aqui é o lugar de você carregar as suas baterias espirituais e estar participando conosco. Amém? Hoje, muito frio. Quem não sabe, eu moro em São Bernardo e lá é muito frio porque é perto da represa. Então, onde eu moro no último andar do prédio e é a janela de frente para a região da rodovia. Pode aumentar mais. E é um frio, irmãos, um frio que arde a testa. E eu aproveitei o dia para orar, para buscar ao Senhor.
E claramente Deus me falou sobre a palavra de quinta-feira. E eu raramente repito na semana a palavra que Deus me dá. Mas nesta noite, por uma direção de Deus, eu quero repetir essa palavra. Eu sei que virá de revelações agora completamente diferentes, porque o público aqui é outro, de quinta-feira. E nós vamos falar quais são as origens. Eu falei sobre o legado. Quinta-feira eu falei sobre legado. Legado, herança é aquilo que nós deixamos. Construir casas, imóveis, tal. Você vê aí, está na notícia aí, aquela cozinheira Palmirinha, né? Uma senhora de 80 e poucos anos, sei lá, morreu e deixou uma fortuna milionária fazendo receita de bolo e de comida. E aí agora as filhas estão brigando pela herança. Né? Então, herança é aquilo que nós deixamos materialmente. Legado é aquilo que nós transferimos para as pessoas que estão conosco, no nosso convívio, na nossa família, e aquilo que eles vão levar perpetuando a nossa geração. Então, quando perguntam para mim assim, o que os filhos são? Os filhos são a continuação do sonho dos pais. Então o pai ralou, batalhou, construiu, preparou a base. Agora os filhos têm uma base boa e vão continuar e vão alcançar. Então, quando nós falamos de legado, nós estamos falando daquilo que está habilitando tanto de bênçãos como não bênçãos ou maldições. Então, nós vamos falar hoje, o tema é o legado. O que nós estamos habilitando? Por que existem lugares, né? Existem lugares que você fala assim, aqui nesse lugar o negócio é brabo, né? Quando você está numa empresa, aí você está lá, está trabalhando, aí raramente alguém vai falar assim, seja bem-vindo, olha, estamos juntos. Aqui é o seguinte, cuidado com fulano, com ciclano, com Beltrano, cuidado com a tia da limpeza, que ela é fofoqueira, e não sei o que lá, cuidado com o seu João, lá da portaria, e não sei o que lá, ele vai ver se você está de crachá ou se você não está. Então, qual é o legado? O legado é um sentimento do que se estabelece dentro de um ambiente. Jesus subiu aos céus, e ele deixou um legado sobre os seus discípulos. Qual era o legado? Qual foi o legado que Jesus deixou? O legado que Jesus deixou foi o seu caráter, a veracidade, a simplicidade, a lealdade, a aliança. Né? Então, e a gente observa que mesmo os discípulos de Jesus Cristo, sabendo que Cristo era 100% Deus, 100% homem, mesmo assim, fizeram o que fizeram, armaram o que armaram. Então, nós vemos que isso nunca vai deixar de existir. E eu preciso que você entenda isso. Você foi vítima já um dia de injustiça? Você já foi vítima de alguém ter te vendido? Você já foi vítima? Isso faz parte da vida. Agora, o que importa a mim e a você é a maneira que nós reagimos com aquilo que vem sobre nós. Ou você entra em qualquer situação, foi demitido. Uns 15 dias atrás, um amigo mandou um vídeo assim, há muitos anos que eu não vejo, ele falou assim, o chefe que o demitiu e também foi demitido pelo chefe que estava sobre ele. Então a vida é um ciclo de que nós precisamos entender o que é que nós estamos plantando. E começa primeiramente dentro de nós. Aquilo que está em nós, guarda isso que eu estou lhe dizendo. Aquilo que está em nós definirá o ambiente onde nós vamos viver. Eu até fiz um post essa semana, eu dizia que nós devemos ter o nosso coração limpo. E aí eu coloquei até uma frase dizendo, qual era a desculpa de Caim para ter feito o que fez? Qual era o ambiente de Caim e Abel? Era a perfeição da natureza.
era o tudo do melhor que Deus havia criado no mundo. Então não havia desculpa. Mas havia um sentimento, e esse sentimento definiu o futuro dele. E nós precisamos entender isso, irmãos. Cuidado com o que você sente e não trata. É igual um vídeo que eu vi do pastor Benhor, ele dizia o seguinte, que um atleta sofreu uma lesão no joelho. E ele foi tratar dessa lesão. E essa lesão piorou e entrou uma bactéria. E quando eu fui visitar o meu irmão, o rapaz, 17 anos de idade, 2,2 metros de altura, sofreu uma lesão jogando profissional de basquete. E fizeram uma abertura na perna dele para tratar de um nervo. Mais ou menos a história é assim. Entrou uma bactéria. Essa bactéria necrosou parte do músculo e ele estava arriscado de amputar uma das pernas. E aí o pastor Benhur, contando essa história semelhante como essa, que o médico perguntou, falou assim, qual é a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é não poder andar, porque há uma ferida. Aí você pega esse raciocínio, aí você fala assim, alguém já tomou injeção aqui? Todos já tomaram, né? Todos já tomaram. Então você fala assim, eu estou com um problema de enxaqueca. Alguém sofre de enxaqueca? Alguém já tomou Tramal ou Dramal? Não importa se é com T ou com D. Na veia, já tomou? Para atingir o quê? A cabeça. Ou qualquer tipo de dor. Por que que eu tenho uma lesão no corpo e eu tomo uma injeção na região das nádegas? Por que que eu tenho um problema no meu corpo e eu preciso tomar uma injeção na região do braço? Muitas das vezes, nós não entendemos que para tratar qualquer área do corpo, o impacto vem de outro lado. Deus usa situações de outro jeito para curar o corpo. E nós precisamos entender, Jesus está voltando. E nós precisamos colocar isso na nossa mente. O que vai definir se nós seremos salvos ou não é as obras que está dentro do nosso coração. É a maneira de que, como eu e você, todos nós, vemos a nossa vida e como nós tratamos aquilo que é concernente o nosso futuro espiritual. Porque se Jesus voltar agora e falar assim, e aí? Você vai dar várias desculpas, possivelmente. Mas Deus vai falar mais ou menos assim para você. Você tem 45 anos. Você tem 30. Você tem 50. Você tem 70. Você tem 80. 65. Você teve dessa parte, uma boa parte de consciência para acertar os teus caminhos. E o que define os nossos caminhos são os nossos sentimentos. Eu amo a Deus. Sim. Mas para nós termos essa comunhão do amor de Deus, é necessário nós termos o quê? Uma aliança com o Espírito Santo. Uma aliança, então, nós vamos falar. O que acontece, muitas vezes, em situações lá fora no mundo, dentro da nossa família, dentro de um colégio, de uma faculdade, dentro de uma igreja, no meio de pessoas, de parentes, nós temos uma igreja dentro de uma igreja. Há uma igreja e dentro dela existem dois tipos de igreja. E nós vamos falar sobre isso. Que dentro dessas duas, desse legado, existem o joio e o trigo. E nós precisamos passar uma régua na nossa vida. Passar uma régua da nossa vida para nós sabermos quem nós realmente somos, quem nós queremos ser e como nós devemos nos manter nisso. Então, qual é? Nós nunca vimos na face da terra uma geração como essa, a primeira que eu vou falar agora. 2 Timóteo, acho que é capítulo 3, foi aquele texto, não foi? Que eu citei quinta-feira passada. Então, nós precisamos entender que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, eu gosto desse silêncio, porque aí eu consigo falar melhor.
nos últimos dias, antes de Jesus voltar, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, Deus está pronto para liberar, conforme a palavra fala de Coríntios 12, coisa assim, que sobre a igreja há uma autoridade, qual é ela? Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, quando eu falo de uma igreja de sinais, prodígios e de poderes miraculosos, o que está dizendo? Que há um nível de abnegação, há um nível de renúncia, há um nível de santificação, há um nível de cristandade sobre a nossa vida, há um nível de entrega, independente quem eu sou, quem eu seja. Então, para os sinais, prodígios e poderes miraculosos acontecer, exige de nós um nível de renúncia, de entrega. E por causa disso, nós vamos aprender a entender que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, são dias trabalhosos. E Paulo, aos Timóteos, fala sobre isso, que acontecerá na geração que nós estamos vivendo, e se houver ainda uma próxima geração. Ele começa a dizer assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Legais? Não, difíceis. E aí ele dá uma lista. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí ele fala: foge também desse. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso daqui que está falando, que aprende a ser você, Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está confrontando, está sempre ouvindo, mas jamais chegarão ao conhecimento da verdade. Por quê? Um coração cauterizado, uma mente cauterizada, uma mente que o principado deste século entrou e travou a pessoa. Por quê? Por causa de uma ferida na alma, por causa de uma machucadura. Como eu já disse isso há muito tempo atrás aqui na igreja. Deus tem uma obra na sua vida, só que em quem você cola, com quem você conversa, com quem você se relaciona. Muitas das vezes você não conhece o coração. Aí você fala: Bispo Daniel, então como é que eu vou aprender a conviver com pessoas? Como é que eu sei como elas são, como deixam de ser? Olha para o fruto delas, olha para o caráter delas, olha para o testemunho delas. O que os filhos são é o que acontece dentro da casa. E aí você começa a ver, e sempre eu aprendi isso, né? Que eu, para crescer, eu tenho que andar com alguém que seja, no mínimo, melhor do que eu sou, 10 vezes mais. Ontem, no aniversário da Davi, estava conversando com o Felipe, esposo da Andréia. Ele é lutador de um Muay Thai. E ele, no dia que ele pegou, ele tem um exercício de crossfit que usam muito, que é um pneu traseiro de trator, é 220 quilos. E coloca aquele pneu numa ladeira, e ele tem que pegar e jogar, e subir o pneu
dobrando, não empurrando, não, tem que ir dobrando, empurrando. Ele disse que na primeira que ele fez isso, ele quase morreu. Mas ele tinha um cara do lado dele, um mentor, que entrou na mente dele e falou: você pode, você consegue. E hoje ele faz de uma forma mais facilitada. Por quê? Porque o corpo foi treinado. A vida cristã é desse jeito. É um crossfit. É algo que exige de nós. Se nós pararmos de ter uma vida com Deus, o corpo atrofia. Você fica doente. E você começa a ter sérios problemas de saúde. Então, Deus está falando: ande com pessoas que queiram o céu para a vida delas. E que dentro de suas vidas, nos seus testemunhos, em suas casas, em suas famílias, veja você também se há céu de Deus lá. Você precisa entender isso, porque, como diz lá o livro de Timóteo, estão entrando nas casas, como diz lá, a casa espiritual, não é só a casa física. Estão entrando na mente das pessoas, estão entrando nos sentimentos das pessoas. Não tem pressa e vai, conta gota, vai gotejando, vai falando, e vai, e vai, e vai. É como um galanteador, que ele cria um alvo de uma pessoa, e ele vai convencendo, até que rompe a resistência e ganha a pessoa. O diabo, ele é desse jeito, ele é cenógrafo, vai apresentando cenários, vai apresentando, descobre o seu coração, descobre as suas falhas de alguma situação e vai te envolvendo. Quando você menos percebe, você já está envolvido nas palavras, você já está envolvido nas verdades, você já está envolvido nos disse-me-disse, e aí você fica refém. Só que hoje Deus vai libertar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Eu declaro Deus quer uma igreja livre. Deus quer uma igreja que deite em paz e levante em paz. Uma igreja que quando levanta as mãos, o inferno obedece, porque ele tem que sair, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então, essa é o tipo de sociedade, de geração que nós convivemos. Mas como eu disse, mas existe uma igreja que ela é posicionada. Existe uma igreja que ela tem uma verdade absoluta. Existe uma igreja, e essa igreja que quando ela vai diante de Deus, Deus é capaz de mudar qualquer coisa se for necessário, para estabelecer algo, porque há um legado de lealdade, há um legado de fidelidade, há um legado de aliança, e por causa disso, o que acontece? Deus faz, Deus abre as portas, Deus vira as chaves, Deus faz o que for necessário, move céus e terra para trazer a vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então, quais são essas situações? Então, eu disse aqui na quinta, como eu disse, por uma direção de oração, nesta manhã o que Deus falou. E Deus falou assim: fala ao povo essa palavra novamente. Fala para que eles entendam o que eu quero fazer na vida deles. E como é que eu faço? O jeito que eu faço, como tem que se comportar, qual é a verdade que estabelece, que muda leis, cenários, sortes, sentenças. Abra sua Bíblia, capítulo 27 de Números, versículo de número 1. Vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfre de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentando-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de todo o povo, à porta da onde? Da tenda da congregação, dizendo: aí vem a chave. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado
e não teve filhos? Porque se tiraria o nome de nosso pai, ou seja, porque acabaria o legado do nosso pai, a herança de nosso pai, do meio da sua família, porquanto não teve filhos, filhos homens. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Aí o que a história fala? Elas chegam diante de Moisés e falam: o nosso pai era, mais ou menos assim para você entender, o nosso pai era um homem sério, reto, justo, correto com as coisas da igreja, correto com as coisas da vida, respeitoso, homem de Deus, e não tem sobre ele nenhuma marca de rebelião, de quebra de aliança. E aí, por que que a nossa casa, não tem direito a essa herança? E elas foram até Moisés, que era o líder de Israel, dos hebreus, e elas levaram. Aí diz lá, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Aí continua. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é o quê? Justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, darei a herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a herança ao parente mais chegado de sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será o quê? Prescrição de direito, como ordenou Deus, o Senhor, a Moisés. Deus muda uma história, Deus muda uma lei, Deus muda um parâmetro por causa de um homem justo, por causa de um homem que foi leal, verdadeiro. A primeira palavra que eu estou liberando sobre a tua vida nesta noite: mapa não é território, guarda isso. A Bíblia fala que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus nos dará esta terra por herança. O que eu entendo com isso? Que onde você está, pela sua verdade, se você usar, diante de Deus, diante das coisas da vida no geral, você tiver verdade, você tiver Deus em tudo na sua vida, se existem coisas na sua vida que Deus não pode entrar, saia disso. Se existem coisas na sua vida que você tem que depois ficar pedindo perdão a Deus, saia da sua vida. Isso. Quando Deus fala que dará terra por herança, Deus está falando que aonde você chegar, pela sua verdade, lealdade, honestidade e aliança, Deus vai manifestar algo sempre a teu favor. Entenda isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Amém, amém, amém. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então eu não tenho referência de passado. Eu não tenho igualdade de caráter e de temperamento com ninguém que me lembra o passado. Ah, eu gosto do Mané. O Mané, é o cara que me lembra muito da época dos amigos que eu tinha da balada. E tal, não sei o quê. Não, eu não sei. Isso me faz, se eu tenho contato com alguém que me lembra alguma coisa do meu passado, fuja dessa aparência. Porque, diz lá, ele poderia muito bem chegar lá e estar no grupo, mas porque ele tinha uma verdade de Deus, essa verdade estabeleceu uma herança para a sua casa. Escuta você, pai e mãe, escuta você, homem, mulher casado, escuta o que eu estou te falando. O problema
Não é você querer, você faz o que você quiser da sua vida. O livre-arbítrio está aí para nós exercemos. Mas o que nós fazemos vai estabelecer a bênção ou a maldição para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família. Então Deus está falando, fuja de tudo aquilo que representa, reporta ao passado da tua vida. Fuja de tudo aquilo que é contra aquilo que nós acabamos de dizer. Fuja, porque o Senhor está dizendo coisas poderosas para a tua vida. E como eu disse, esse ano é um ano profético de Marcos. Esse é um ano de Efatá. É o ano de Deus abrir portas. É o ano que nós não falamos mais a pessoas. Nós estamos falando agora a territórios. Então se chega alguém diante de você, e esse alguém, aleluia, ele tem um espírito que domina ele, e aonde ele está, ele estabelece aquele território maligno, por você carregar uma verdade diante do Senhor. Quando você chegar nesse mesmo ambiente, as trevas vão fugir diante da luz do Senhor, aleluia. Porque na tua vida tem graça. Por que tem uma pessoa onde eu moro no prédio? Ela serve a demônios, E quando eu estou no subsolo, e eu estou subindo para o meu andar, para em um dos andares, que ele vai subir para o dele, ele falou assim, pode ir, depois eu vou. Porque ele não consegue entrar dentro do mesmo elevador. Eu estou no corredor, ele desvia do corredor. Por quê? Ele não suporta o que está em mim. Porque o que está nele é trevas, o que está em mim é luz. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Então eu declaro, hoje Deus vai mudar o teu legado. Deus vai mudar os teus comportamentos de dentro para fora. Porque o nosso legado, aleluias, é em primeiro lugar um memorial que fala perante o Senhor e o mundo espiritual. E eu declaro sobre a tua vida, esse será até o final desse ano, um ano de muita limpeza sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Vai ser um ano que Deus vai limpar amizades, pessoas, mas o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Aleluia! Deus vai começar a te dar nomes que vai te incomodar, situações, lugares, pessoas, ambientes. Deus falou assim, não vai, não fala, não conversa, não faça negócio, saia desse trabalho, saia dessa empresa. Vai acontecer uma revolução na tua vida. Se você quer a verdade, você pode até pagar um preço por um momento da verdade, mas saiba de uma coisa, lá no final, a glória da segunda casa será maior que a primeira na tua vida. A tua vida é um memorial que fala diante de Deus e do mundo espiritual. A segunda coisa, a tua vida, ela não será roubada pela rebelião a Deus. Levante sua mão, diga assim, a minha vida não será roubada pela rebelião. Aleluia. Eu já preguei isso aqui há muito tempo atrás. Que estavam lá, Moisés levando o povo de Israel a Canaã. Mas se levanta lá algumas pessoas que não tinham relacionamento com Deus no nível que Moisés tinha. Levantaram-se algumas pessoas que Deus não falava cara a cara como falava com Moisés. Aí eles falaram assim, só Deus fala com ele? Só Deus visita ele? Só Deus isso, só Deus aquilo. Aí foram lá questionar. Aí Deus fez o quê? Levanta Moisés, ele se prostra diante do povo e começa a orar, e Deus julgou a causa. E Deus dá uma ordem. Quem é pela obra, quem é pelo futuro, fique do meu lado. E aí diz o texto que a terra abriu, e Deus engoliu aquele povo, e foram para o abismo. Eu quero dizer uma coisa para a tua vida. O que te leva ao fundo? O que te leva ao buraco? O que te leva, pode te levar até o inferno? É aquilo que você não abre para tratar. É aquilo que você não quer tratar. Você sabe que tem algo em você, na sua vida, e até um legado de família. Tem famílias que você entra na casa dela, é uma risaiada. Não tem aquele grupo musical chamado Fat Family? Então, um morreu de câncer.
Mas nas entrevistas, eles eram marcados por três coisas. A união entre eles. Segundo, pelo talento musical que eles têm. Tinham ou não? Tem. Porque o pai tem. O pai transferiu sobre ele. E terceiro, pela risada. Fala em fete fêmea, você fala risada. Talento. Comunhão entre eles. Tudo gordinho. Porque comem, se alegram. Porque não tem dificuldade? Tem dificuldade entre eles. Ou se tem, como qualquer um de nós temos. Entre nós, os nossos familiares, temos dificuldade. Ninguém vive o mar de rosas. Mas o legado que Deus estabelece faz estabelecer a vitória sobre todas as dores. E eu declaro que a tua casa, a tua vida, se você tem filhos, os seus filhos, os filhos dos teus filhos, não carregarão a marca da rebeldia. Que na rebeldia Deus não habita. Na rebeldia Deus não trabalha. Na rebeldia Deus não faz milagre. Uma hora as coisas começam a dar tudo errado. Saia da rebeldia. Aleluia. Moisés foi diante de Deus. E Deus falou assim, esse homem o que fala, as filhas dele, é justo porque ele era um homem reto perante mim. Oh irmãos, eu não posso ter R$1 milhão, eu não posso morar num palacete, eu não posso, mas se eu for reto diante de Deus, tudo que eu pedir diante do Senhor, Ele vai me honrar, porque a sua verdade está em mim. Aleluia, eu estou nele, Ele está em mim, tudo que eu pedir, crendo, Ele me dará e será feito em nome de Jesus Cristo. Ande na verdade. Ande na verdade. Ande na verdade. E eu declaro sobre a tua vida, que quando você tem um memorial perante Deus, quando você não tem a marca da rebelião, duas coisas acontecem sobre a tua vida. Sempre Deus primeiro. Sempre Deus fará justiça por você. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Nós estávamos uma vez viajando em missões e uma das pessoas roubaram um item dele. E foi uma loucura tal, que não sei o quê. E ele tinha muita informação naquele negócio. Mas Deus deu para ele e restituiu. Né? E aí, nós voltamos para o Brasil e voltamos novamente para esse país. Aí, essa pessoa deu aquilo que ele comprou para um africano lá. E aí, ele precisava, porque era uma pessoa de muita confiança. E nós estávamos no embate de irmos ou não irmos. E aí aquela coisa, não vai, não vai. Aí no meio desse grupo levanta uma pessoa e fala assim, não, nós vamos fazer nada disso, nós vamos fazer outras coisas. Aí nós fomos, fizemos uma missão, cumprimos o propósito, voltamos, Deus foi poderoso, nos guardou. E quando essa pessoa volta para o Brasil, guarda isso, essa pessoa veio do país onde estava até o Brasil, murmurando, porque nós havíamos levado algo para um povo, e era consagrado a esse povo, era para a finalidade desse povo. Eu lembro que a pastora Raquel levou um recurso muito bom, e nós fizemos uma festa com as crianças. Irmão, entrava criança assim pelo teto para pegar os brinquedos, os presentes. E aí uma pessoa falou assim, ué, você está pegando todo esse dinheiro para dar brinquedo, presente doce para elas, é só um dia, vocês vão voltar para o Brasil, e eles não vão. Aí uma pessoa falou assim, mas Deus nos usou para trazer pelo menos um dia alegria para essas crianças, para elas saberem que Deus está se lembrando delas. E há um projeto de centenas de crianças sendo cuidadas até hoje lá. E aí muitas vezes as pessoas estão te questionando, querendo fazer tanta coisa, querendo desviar um propósito de Deus sobre a tua vida, e Deus está falando, eu vou fazer justiça. Fique em paz, fique tranquilo. Voltando à história. Nós voltamos, levamos todo o dinheiro que nós tínhamos, deixamos lá e foi uma bênção.
E aí, 3 dias depois, entraram na casa dessa pessoa, só roubaram as coisas dessa pessoa, que questionou, que falou, que se levantou contra um projeto de Deus. O que eu estou falando com isso? Fica em paz, porque o propósito de Deus e o projeto vai se cumprir na tua vida. No teu trabalho, seja aonde for, você está vivendo injustiças, aguarda silenciosamente no Senhor, porque a justiça virá, o milagre vai acontecer, e para não bastar ainda, essa pessoa começou a falar, murmurar, tropeçou, meteu a cara no chão, quebrou parte dos seus dentes, ficou com a cara inchada durante uns 40, 60 dias, mas mesmo assim não aprendeu e não aprende. Eu quero falar uma coisa para você, gente que fala, você está dizendo não aprende, não fique preocupado com isso, porque muitas das vezes você pode ficar incomodado, angustiado, até doente emocionalmente, mas isso é um personal trainer para você entender a diferença da água para o vinho, do joio para o trigo, para você entender. Continua o que você está fazendo, continua orando como você tem orado, continua clamando a Deus pela sua casa, pela sua família, porque o propósito vai se cumprir e a justiça virá sobre a tua vida, e aleluias, e os últimos dias serão melhores do que os primeiros, em nome de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, aleluia, diz lá, o que era impossível aconteceu. O que aconteceu? Deus mudou a sentença, Deus mudou uma lei, Deus mandou prescrever, será prescrição de direito. E eu declaro sobre a tua vida, aleluias, ame ao Senhor sobre todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Basta você entender, aleluias, que nós já temos dificuldades demais na vida do dia a dia. Você precisa ser mais leve. Você precisa entender que há um legado que precisa na sua vida ser estabelecido. Aquelas moças foram diante de Moisés, dizendo, nosso pai foi um homem de Deus, o nosso pai foi um homem temente a Deus. Aleluia! Se você morrer amanhã, se você morrer um dia, eu não sei quando Deus te tirar da terra, aleluia, saiba de uma coisa, você deixou uma marca. Qual é a marca? Um trauma emocional? Um problema de situações de mágoa? Não, você deixou sobre a tua casa, você deixou sobre a tua família, aleluia, o principal herança que você poderia dar, o legado, qual é? A presença de Deus na tua casa, na tua vida. E eu levanto nesta noite, nesta casa, levanto as mãos como autoridade que Deus me conferiu para estar nesse lugar, ministrando essa palavra para lhe dizer, em nome de Jesus, Deus vai começar a mudar coisas na sua vida. Deus vai começar a mudar coisas na sua casa. Aleluia, é difícil? É, e nunca será fácil. Está complicado? É, e pode complicar mais. Mas aquele que teme ao Senhor, aleluia, verá o bem do Senhor na terra. A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Mas está difícil, bispo? Sim, não é fácil. Mas aguenta firme, porque a qualquer momento Deus virá e trará bênção sobre a tua vida. E eu me levanto para abençoar. Haverá um legado diferente na tua casa, haverá um legado diferente na tua família. Eu declaro, haverá uma limpeza na tua família, haverá uma limpeza nas tuas amizades, haverá uma limpeza dos teus relacionamentos. Se prepare, aleluia, 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 vai começar a acontecer, para o propósito se cumprir. A eira precisa estar limpa, e Deus vai começar a limpar a tua vida. Receba essa palavra do legado sobre a tua vida nesta noite. Receba a palavra de que algo vai começar a acontecer, porque você é território de Deus, e não de demônios, e nem de Satanás, e nem nenhuma balbúrdia desse inferno. Mas eu declaro sobre a tua vida, na tua casa, vai mudar o diálogo, na tua vida vai mudar o diálogo, na tua boca vai mudar a canção, de vez em a canção da murmuração, a canção da lamúria, a canção, aleluia, da perturbação. Não, na tua boca vai ter
ter salmos, hinos e cânticos espirituais, aleluia. Oh, aleluia, você vai declarar que a cura chegou na tua casa, você vai louvar o Senhor porque a cura chegou no teu casamento, chegou na tua saúde, chegou no teu corpo, aleluia. Eu declaro sobre a tua vida essa palavra, receba em nome de Jesus nesta noite. Amém. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Tocou um serviço para mim ontem. E estava como prioridade. E eu fui dos bairros mais ricos de São Paulo. E para eu pegar a pessoa, eu tinha que passar por 2 gaiolas. E era um lugar de gente muito rica. Peguei essa pessoa, entrou ela e mais uma outra. Aí ele falou assim, um virou para o outro e falou assim, eu abro mão de toda a fortuna da minha família, porque essa fortuna foi construída com muita guerra, com muita briga, com muito ódio. Se precisar eu morar em qualquer lugar dessa cidade, no bairro mais simples e pobre, mas se eu tiver, quando eu chego na minha casa, você viu, ele falando, você viu lá, a gritaria que é, o inferno que é. Meu pai parece um louco, minha mãe parece uma esclerosada, meus irmãos, tudo gente louca. Obrigado por você ter me buscado. A pessoa falando uma para outra. A gente vai sair. Eu posso morar num quarto mais simples que for. Eu abro mão de qualquer coisa. Eu só preciso de paz. Eu dou a fortuna da minha vida, da herança que eu tenho, para pelo menos ter paz na minha vida. Irmãos, eu quero falar essa palavra para você. Deus mostra assim, como se fosse um comichão na mente das pessoas. Você tem necessidade da murmuração, da guerra, da briga. É algo natural que dispara em você. É algo natural que foi formando no seu caráter, na sua natureza. A vida inteira até os dias de hoje. Mas Deus está dizendo, vai parar hoje na tua vida. Porque eu vou te dar paz. Você vai entender o que a Bíblia diz, que em paz deito, em paz me dormirei. Melhor que dormir em paz e acordar em paz. Você vai ser uma pessoa de paz, em nome de Jesus. Você tem uma predisposição para a guerra, para a resposta. Você tem um raciocínio rápido para respostas grossas, estúpidas. E Deus está falando, eu não tenho isso para a minha igreja, para as casas, nem para a família. E o Senhor está dizendo, estou mudando hoje, estou mudando os corações desta casa, diz o Senhor. Oh, aleluia, eu declaro, aleluias, um povo diferente. No seu interior, eu declaro um povo diferente dos sentimentos. Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso. Quando o amor de Deus entra na sua vida, você não perde nunca mais esse sentimento de ver tudo com os olhos bons, embora você possa ter discernimento das coisas, mas você sempre verá as coisas com os olhos bons. Deus está dizendo, estou arrancando a malícia, estou arrancando os pensamentos paralelos, estou dando leveza para você, estou dando equilíbrio para você, estou arrancando os traumas, as feridas, porque você precisa se libertar disso, porque você não conseguirá entender o que eu tenho para a tua vida no amanhã. Oh, aleluia, Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, eu oro por aqueles que nos assistem, eu oro pelas pessoas que estão conosco, ou os que estarão, ó Pai, amanhã assistindo essa pregação, em nome de Jesus. Eu repreendo do nosso meio, das casas, das famílias, toda raiz maligna que gera
dor, que gera a ferida, que sangra ainda, que não cicatriza, que está lá em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os gatilhos que serão disparados agora, serão os gatilhos do amor, da temperança, da alegria. Eu abençoo esta casa com amor, eu abençoo essa casa com alegria, eu abençoo essa casa com comunhão, eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro todo mal, eu quebro toda ação maligna, eu quebro a mentira, eu quebro a falsidade, eu quebro as dissimulações, eu quebro a falsa amizade, eu quebro das casas, das famílias, deste lugar eu quebro em nome de Jesus Cristo. Eu declaro uma família sadia, eu declaro uma família verdadeira, eu declaro uma família equilibrada, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o teu povo. Oh Pai, prospera o teu povo em amor, prospera o teu povo em alegria, temperança, prospera. Nós abençoamos as famílias e declaramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, aleluias. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Na sua cadeira tem um envelope. Irmãos, o mês está acabando e as contas não param de chegar. Nós temos a luz ainda para pagarmos. Nós temos ainda algumas obrigações ainda para serem cumpridas. Nós temos o valor do contador, que nós precisamos acertar também. E graças a Deus, porque Deus nos abençoa. A igreja tem documento, a igreja tem estatuto, a igreja tem regimento, a igreja, ela é uma instituição jurídica na sociedade. Nós não somos aventureiros. A igreja responde juridicamente. Então, eu quero que você pegue esse envelope. Lá na parede tem um QR Code. Você pode dar sua oferta, você pode dar a sua contribuição. Pegue esse envelope que nós vamos orar pela sua oferta em nome de Jesus. Amém? Vai falar agora sobre isso? Vai, pode falar. Glória a Deus, amém? Nós estamos aqui com essa ação, uma ação entre irmãos, né? É um colar banhado a ouro e ródio, ouro 18 quilates, e uma colônia, amém? Se você ainda não abençoou, né? O valor vai ser revertido para aluguel, são R$2, cada nome R$2. Se você ainda não pegou o seu nome, pegue, no final do culto você me procure aqui. Em nome de Jesus, você vai estar abençoando a casa do Senhor. Amém? Amém? Tem uma ação entre amigos de valor simbólico, irmãos, só para ajudar. Amém? A gente compra a cesta básica todo final de mês. A pastora Raquel pega o carro, vai lá no mercado, compra o melhor item. Se a gente tem mais recursos, a gente consegue melhorar, a gente consegue ajudar, a gente consegue fazer um monte de coisa. Um dos sonhos que eu tenho é criar uma cozinha solidária, entendeu? Ter um imóvel adequado, nível da rua, para montar uma cozinha e dar comida a quem tem fome. Né? De ter um projeto social assim, poderoso como nós tínhamos há muitos anos atrás, que todas as quartas-feiras nós íamos para a Praça da Sé, para o Glicério, nós alimentávamos 2.000 pessoas por mês. E dessas pessoas, muitas aceitaram Jesus, eram até pastores, famílias destruídas por obras de macumbaria. Irmãos, eu só posso andar de acordo com o que eu alcanço. Se tiver recurso, a gente faz. Se tem condição, a gente dá o passo. Agora, se não tem, eu não vou entrar na loucura. E eu profetizo nessa casa que Deus vai mandar gente para patrocinar isso. Deus vai mandar pessoas que vai caminhar conosco. Eu quero entregar para as pessoas irem fazendo, crescendo. Eu não sou centralizador, mas eu quero que todo mundo cresça com isso. Mas para isso nós precisamos ter o quê? O sentimento de Cristo em nós. Uma igreja que não traz uma pessoa, pelo menos uma vez por mês, um convidado na igreja. Se você não tem essa vontade, você precisa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Novamente. Porque se você tem a alegria da salvação, você quer repartir sua alegria com alguém. Então, uma igreja que não evangeliza é uma igreja que precisa ser evangelizada. Então, nós precisamos
entender isso. Nós queremos gente nova, famílias novas, gente com talentos, com potenciais para nós expandirmos o reino. Nós só ficarmos aqui terça, quinta e domingo. Não, a gente quer crescer, a gente quer ter outros cultos, quer projetos com mulheres, com homens, com adolescentes, com esporte, com um monte de coisa. É a visão da igreja. Mas nós precisamos que você se engaje nesse projeto, que ame a igreja, que fala, não, eu estou junto, eu vou fazer e vai dar certo. Amém? Levante seu envelope. Pai, eu consagro essa oferta, de quem oferta, o dízimo de quem dizima. Nós consagramos a Ti, declaramos a Tua bênção. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e tem nos dado vitória sobre todas as coisas. Nós consagramos a semente na Tua casa, declaramos a Tua bênção. Prospera os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Pode sair do seu lugar, se você tem a sua oferta, e entrega ao Senhor. Amém? Terça-feira, o nosso culto da palavra. Amém? Quarta-feira, o nosso culto de oração. Quinta-feira, o nosso culto da vitória. Amém? E domingo, celebração. Se a pastora Raquel estiver bem, ela prega. Ela está aqui, fez uma cirurgia bem delicada. E não sei como é que ela está aqui, mas Deus é bom, trouxe ela hoje. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos embora para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão para o alto e diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz e te abençoe desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Valeu.